Olá, tudo bom? Meu nome é Vinícius e hoje a gente vai falar sobre os primeiros 6 capítulos, né, os primeiros 6 ensaios do Nossa Cultura e o que restou dela do Theodore Darling. Vou comentar nesse primeiro vídeo ensaio por ensaio separadamente, né, que eu acho que faz sentido nisso, e eu vou tentar colocar na descrição o momento que eu começo a falar de cada ensaio. Então, nessa primeira parte, a gente está falando de artes e letras, né, e o primeiro ensaio é a frivolidade do mal. E assim, né, eu acho que esse aí foi uma troca de palavras, assim, em relação à banalidade do mal, né, que é o termo cunhado pela Hannah Arendt. Acho que eu sempre tenho problemas dessa questão de pronunciar nomes dos autores, assim, de outros países, mas é desse jeito. Que ela cunhou esse termo de a banalidade do mal, né, na hora que ela estava analisando, né, descrevendo o comportamento dos alemães durante a Alemanha nazista e como eles participaram de tudo aquilo. E assim, né, banalidade é algo comum, trivial, né, sem significância, né. E ao trocar o termo para frivolidade, né, ao trocar esse termo, eu acho que ele dá outra tonalidade a essa expressão, porque agora ele não considera o mal algo comum, né, que pode ser praticado pelos cidadãos comuns, ainda pode ser praticado por pessoas comuns, né, ele não rejeita isso, mas que agora esse mal se tornou algo fútil, né, se tornou, acho que talvez algo sem importância, né, já não damos tanto valor ao mal que acontece assim ao nosso redor e ao mundo e no mundo no geral. Mas essa é só a minha opinião do título do ensaio, não sei nem se o título original era a banalidade do mal, e na tradução apenas trocaram a palavra, porque achou que seria legal trocar a palavra, então tudo isso pode não significar nada no final. Mas falando do ensaio em si, né, o autor já começa se apresentando, basicamente, né, ele vai contar um pouco da sua história, vai contar que a sua mãe, né, fugiu da Alemanha nazista, e ele também vai contar das suas viagens, o que ele fez, assim, ao redor do mundo, assim, passando pelos países pobres, né, países que estavam enfrentando guerras civis, governos ditatoriais, ou estavam passando, assim, por situações de calamidade pública. Após passar por essas vivências extremas, né, ele volta para a Grã-Bretanha, né, onde ele trabalha em bairros mais humildes, né, em bairros mais pobres, em presídios, e ele reflete que o mal do ser humano vai se espalhando, né, só determina a sua proporção, assim, costumes, regras, leis, assim, que inibem esse mal de se espalhar. Mas na essência, uma vez que você corta esses escrúpulos, né, ou esses limites, o mal da pessoa pode jorrar aí pela sociedade e ter uns impactos assim que a gente talvez vê aí nos noticiários. E é claro que ele não faz comparações estúpidas, assim, diretas, de comparar um genocídio com a violência do cotidiano que a gente enfrenta, assim, mas ele parte de um pressuposto que o homem comete o mal, né, dentro de um escopo disponível, né, dentro daquele limite que é estabelecido naquele momento, e ele sempre vai tentar puxar para mais, assim, e aproveitar todas as oportunidades, assim, para expandir esse mal. E o ensaio começa com uma provocação, que eu vou dizer assim, que ele faz com aquele pensamento do pagar a dívida com a sociedade depois que você comete o crime e é preso, né? Ele discorda disso, né? Porque não dá para você colocar como maneira contábil assim essa questão dos crimes, que uma vez que o crime é cometido, ele está cometido, né? Ele não consegue ser apagado, não consegue ser pago, né? Ele sempre vai ter existido, porque então daria para você se antecipar, né? Você já ficava preso, né? Já cumpriu uma pena, ficava com saldo positivo e ficava disponível aí para cometer qualquer crime assim, já tendo pago adiantado a pena. Aí ele vai se discutindo assim sobre os aspectos do mal, né? Da experiência dele do dia a dia, né? Como ele se aprofunda nessa análise. Mas aí tem uma questão, né? Que ele fala do termo depressão, né? Que o uso da palavra depressão, que é uma doença clínica e como esse uso às vezes é muito incorreto para só definir a infelicidade, né, a tristeza do momento, né, que não é necessariamente algo clínico. O ensaio foi feito em 2004, né, e a gente ainda vê muito esse uso da palavra depressão, né, para descrever nesses momentos de infelicidade, nesse momento que você está triste e tudo bem, você está triste, né, nós somos seres humanos, vamos ter dias que vamos estar felizes, outros dias nem tanto, que não necessariamente é uma doença, né, não é uma depressão, né, não é um quadro clínico assim que precisa ser tratado,
naquele momento. E ele critica o uso dessa palavra depressão para esse escopo mais longo, né? Porque é transformar a uma insatisfação, né, momentânea, em algo patológico, né? Uma condição médica e que seria uma responsabilidade do médico curá-lo dessa questão que está fora do alcance. E ele fala aqui que é algo que se torna algo, o paciente finge que está doente e o médico finge que vai curá-lo. Lembrando que o Theodore é psiquiatra, né? Então ele seria o médico que recomendaria esses antidepressivos e tratamentos para depressão. Então por isso que ele tem contato com esses pacientes assim que se consideram deprimidos, né? Se consideram depressivos, mas que não necessariamente seria algo patológico, né? Não seria necessariamente uma doença. E pelo paciente já se considerar deprimido, isso acaba barrando assim, né? Acaba obstruindo uma possível mudança de vida, né, uma mudança de atitude, né. E aqui ele vai usar como exemplo, né, como um caso de uma paciente dele que teve 3 filhos com 3 homens diferentes e que ele, como ele trabalha na periferia, né, do país, né, e na periferia da Grã-Bretanha, então para ele esse não é algo incomum, né. Aí ele vai dizer aqui, né, o pai do primeiro filho dessa mulher era violento, ela o abandonara. O segundo morreu num acidente enquanto dirigia um carro roubado. E o terceiro, com o qual estava morando, exigira que ela deixasse o apartamento, porque uma semana depois que o filho do casal nascera, ele decidiu que não queria mais viver com ela. A descoberta da incompatibilidade uma semana depois do nascimento de uma criança tornou-se recorrente a ponto de ser estatisticamente comum na Grã-Bretanha. Então aqui é um caso, ela não tinha para onde ir, ela não tinha ninguém para ajudar ela, então o hospital se tornou o refúgio dela que tinha que ajudar a se livrar desse sofrimento, né? E assim, aí é que ele vai colocar um pouco do ciclo assim dessa mulher, né, que ó, a moça não retorna à casa da mãe porque ela tinha conflito com o padrasto, ou que ele menciona aqui, né, o último namorado da mãe. E lembrando, né, que ele trabalha com as pessoas mais vulneráveis, né? Então as realidades aqui que ele lida são pesadas. Aí ele fala da história dessa paciente, né, que o pai abandonou ela logo depois que ela nasceu. Aí ele fala dessa dinâmica, né, desses relacionamentos disfuncionais, que é o último namorado da mãe quer ver a filha por perto a fim de abusá-la sexualmente ou a quer fora de casa por considerá-la um transtorno e uma despesa desnecessária. No caso da paciente dele, né, o namorado queria ela fora de casa e criou um clima assim dentro de casa que é para ela se sentir desconfortável e sair o mais rápido possível. E aqui ele vai continuando, né, contando a história dessa paciente assim, né? O pai do primeiro filho dessa menina com certeza viu o estado de vulnerabilidade que ela estava, né? Porque ela tinha 16 anos e estava vivendo por conta própria. Então ela era uma presa fácil, né? Então ele a espancava diariamente, né? Rotineiramente. Ele era alcoólatra, possessivo, ele era ciumento, também era infiel, né? Então ela pensou, né? Provavelmente na cabeça de uma pessoa de 16, jovem, assim, que ainda não viveu tanto, que se ele tivesse um filho, ele mudaria, se tornando mais responsável e etc, né? O resultado, obviamente, foi o oposto e ela acabou fugindo dele, né? Deixando ele. Aí ele vem aqui no escopo, né? Das decisões das pessoas que às vezes levam nesse estado de infelicidade. A paciente dele não tem culpa, né, do ambiente que ela nasceu, do ambiente que ela cresceu, né, da estrutura que ela recebeu quando estava se formando, né, como pessoa, que ele parte de um princípio, né, de uma visão de que, ó, ela realmente teve uma infância difícil, ela realmente sofreu muito, assim, nessa criação dela, né, ela não teve bons exemplos, assim, em casa, mas as decisões que ela tomou, né, ela não tomou assim conscientemente, ela não tomou assim sem saber por onde estava entrando. Um exemplo disso, né, ela sofria essa situação de violência nesse primeiro relacionamento e decidiu, né, na cabeça dela jovem assim e tal, de que tendo um filho talvez melhoraria a situação. Não melhorou, mas ela conhecia muito bem o passado e o jeito, né, desse cara antes de decidir de ter um filho com ele. E aí ele fala do pai do segundo filho. Ele era um criminoso profissional, já tinha passagens pela polícia, por sendo preso e tal. E ele era um viciado em drogas que acabou morrendo por overdose. E que ela também sabia do passado desse cara e mesmo assim decidiu ter um filho com ele. E já o pai da terceira criança aqui, né, ele era muito mais velho que ela
e foi ele que exigiu que ela tivesse um filho para que o relacionamento continuasse, né? No caso, ela não estava tão afim de ter a criança. E assim, ele já tinha 5 filhos com 3 mulheres diferentes e não provia nenhuma das crianças. Então, mais uma vez, ela sabia sim quem era o sujeito, né? Mas se colocou numa situação de dependência emocional, assim, mas aí após comentar esse caso, assim, da paciente, né, relatar, né, o histórico dela, ele fala que as condições para que o mal perpetuasse estavam dadas, né? Porque ela era uma muito jovem, ela não gostaria de ficar sozinha por muito tempo. Ela já tem 3 filhos, né? Então ela acaba atraindo um tipo de pessoa igual o pai do primeiro filho, né? Que só quer explorar esse tipo de mulheres que estão vulneráveis. E que é muito provável, né, que um desses caras que ela vai ter um relacionamento, ou terá um relacionamento e que provavelmente vão ser mais de um, que um deles abusaria física ou sexualmente, assim, de um dos filhos dela. E assim, ele não tá aqui jogando a culpa em cima dela, assim, de tudo, né, que tá acontecendo com a vida dela, né? Ele vê aqui que sim, ela teve uma infância difícil, sim, ela não teve um bom exemplo da mãe, ela não teve um bom exemplo em casa, ela não teve um bom exemplo de pai. Num momento assim da vida onde ela tá crescendo, ela tá se formando como pessoa, né, e onde ela não tem realmente controle, né, do seu destino e do que acontece com ela, né, que é a responsabilidade dos pais cuidarem disso. E ela não tem culpa, né, da mãe dela preferir priorizar o parceiro do que a própria filha. Aí ele bota aqui outro caso assim como exemplo desse extremo, né, desse desprezo da mãe pelas filhas, né, priorizando o relacionamento, assim, que no mesmo dia ele foi procurado por uma jovem que já havia sido estuprada várias vezes pelo companheiro da própria mãe, né, quando ela tinha entre os 8 e 15 anos. E a mãe sabia, tinha permitido a continuidade desses atos porque não queria perder o companheiro. Mas aqui ele traça uma linha, né? Porque essa paciente aí dos 3 filhos, tal, que a gente vê todo o histórico dela, ela realmente não tem culpa, né, do que ela não tem controle, e ela tomou a decisão conscientemente de ter filhos com homens que ela sabia que não eram bons homens, né, que não eram adequados. E ele até parte de uma premissa, né, que ela sabia que aqueles homens não prestavam, né, porque ele até comenta com ela, né, da próxima vez que você envolver com alguém, né, traga ele aqui no consultório para ver se ele aprova ou não ele. Aí ela deu uma risada com essa resposta dele, que para ele vê que ela tem ciência, né, que as escolhas que ela fez estavam erradas e não acabaria bem, né, no final. Aí ele vai falar sobre como é que essas decisões, às vezes conscientes, às vezes não levando em conta as consequências e também as consequências na vida das outras pessoas, né, que no caso seriam os próprios filhos, né, que na verdade isso não é apenas a banalidade, né, mas também a frivolidade do mal, que é a elevação do prazer efêmero que se sobrepõe à miséria de longo prazo, que se desencadeia sob terceiros em relação às quais se tem obrigações, né? Então, uma mãe, né, um pai que não assume a responsabilidade de cuidar dos seus filhos plenamente, ele tá jogando na miséria, né? Ele tá jogando, né, os próprios filhos, assim, de escanteio, né? E as decisões deles não afetam só eles, afetam toda a criação de uma nova geração, né? E ao mesmo tempo que ele coloca aqui que as mães, que as mulheres envolvidas nessas situações sabiam das consequências, né? Que sabiam o que poderia acontecer, tal, ele também diz, ó, os homens também se colocam nessas situações, né? Colocam essas crianças também nessa situação também sabiam exatamente o que isso aconteceria, né? Que aí ele descreve um caso de um paciente aí que tem não sei quantos filhos, né? 4 filhos com diferentes mulheres e que ele não ajuda nenhum. E na hora que ele descreve isso, o Theodore não precisa nem falar nada, né? Só com a expressão dele, ele já responde na defensiva de, ó, eu sei, você não precisa me dizer. Mas aí ele vai tecendo mais argumentos sobre esse mal que acomete o Reino Unido, né? Nessa Grã-Bretanha, né? Que vai se espalhando. Ele joga tudo muito no estado do bem-estar social, né? Porque aí ele parte desse pressuposto que o estado de bem-estar social seria um dos motivos, mas ele mesmo admite que não é o único motivo
exaustivo, né, que não explica toda a história, né, porque tem países que o estado de bem-estar social é muito mais amplo que a Grã-Bretanha, muito mais generoso que na Grã-Bretanha, e que não enfrentam esses problemas assim que está sendo acometido pela Grã-Bretanha. Então, para explicar o que está acontecendo na Grã-Bretanha, né, porque essas situações estão aumentando na época na Grã-Bretanha, ele parte de uma visão assim que a cultura mudou, né? Que não é mais, vamos dizer, economicamente viável se comportar, né, se permitir, né, se colocar nessas situações, mas que também é moralmente aceito fazer isso. Aí aqui no final do ensaio ele comenta algo, né? Ele escreve algo assim que eu não sei, é complexo, né? Porque ele não vê com bons olhos assim essa amenização, né, que o Estado faz dessas situações que, vamos dizer, que essas crianças sofrem, né? Ele critica um pouco dessa visão, né, que o Estado tem que atenuar os danos materiais que as decisões individuais podem causar a terceiros. Que é algo assim que eu não sei, não concordei assim com ele, assim, eu achei uma visão mais radical nesse sentido, porque eu até entendo assim nessa questão, né, daquele ciclo assim de pressão, né, e de influência, né, uma vez que você tem essa equipe de psicólogos e tal, toda a estrutura do bem-estar social montada, né, vai ter pressão para manter ela e as próprias pessoas que trabalham nessa estrutura e sobrevivem nessa estrutura vão fazer pressão para que essa estrutura seja mantida e que crie essa dependência governamental, mas ao mesmo tempo também deixar as crianças vítimas desses casais assim irresponsáveis ou de pais assim que não são bons. Nem todo mundo pode ter a sorte de ter boas estruturas assim no nascimento e na sua formação à mercê da sorte. Não sei, eu também não consigo ver nessa visão tão radical assim dele, assim, nessa perspectiva que ele coloca. Aí aqui ele fala que, né, um pingo de esperança que ele tem, né, que ele tem um pouco de otimismo, né, que durante os 14 anos, né, que ele trabalhou com esses pacientes, ele vê com raras exceções alguém questionar quando ele diz assim que a pessoa não está depressiva, ela está infeliz. E que elas estão infelizes por causa das decisões que elas tomaram, assim, que levaram ela a essa infelicidade. Que elas vivem de um modo, assim, que é impossível de ser feliz a longo prazo, né? Que a felicidade é algo apenas daquele momento. Diria que até como aquelas pessoas que fumam, né? São viciadas em bebidas, né? São alcoólatras ou viciadas em drogas, que sabem que o que estão fazendo é errado, né? Que prejudica a própria saúde, que prejudica até terceiros, e que fala que às vezes não quer que os filhos sigam esse caminho assim. Mas que ele diz que provavelmente pelas pressões sociais, econômicas e principalmente pelo exemplo dos próprios pais, a tendência é que os filhos, né, que as decisões desses filhos também não sejam tão boas, né. Aí termina o ensaio, né, esse ensaio, assim, eu vejo, assim, que é um apanhado geral de tudo que eu acho que o Theodore vai nos apresentar aqui nesse livro, né. Ele dá um resumo da sua história de vida, ele dá um resumo das suas experiências, e o porquê dessas suas experiências fizeram ele ter aquela opinião e como aquela sua opinião também é embasada pelas suas experiências em outros países e por aí vai, né? Que ele vê que mesmo em diferentes situações, mesmo em diferentes realidades, a raiz da coisa às vezes é bem comum. E você vê nesse ensaio que ele reconhece, né, a origem difícil, né, de algumas pessoas, né, que vivenciam essas situações na infância, mas ele também coloca nelas também o peso da responsabilidade das decisões que elas tomaram, né? Ele não isenta elas das decisões que elas tomaram conscientemente. E às vezes o motivo da infelicidade que a pessoa está sofrendo é justamente das decisões que ela tomou no passado, ou que está tomando, ou da maneira que ela está vivendo. O segundo ensaio, né, é um gosto pelo perigo. Aí nesse ensaio aqui o autor também vai falar mais das suas experiências assim ao decorrer do mundo, né, as suas experiências de formação. Ele também vai contar aqui um pouco que da relação dos pais assim na infância deles, eles não tinham um casamento feliz, né? Eles eram pessoas assim que eles nunca discutiam na frente do Theodore, mas ele teve uma noite aqui que ele presenciou, né, uma fala assim da mãe dele contra o pai assim, no meio de uma discussão.
Ele disse que foi o único momento, né, que ele viu, né, essa faísca, mas que todo o clima da casa deles, nesse questão da formação dele, era um clima assim de que os dois assim realmente não se davam bem, né? O fio condutor para o começo do ensaio é ele comentando sobre uma exposição sobre a Guerra do Vietnã, né, em Nova York, onde essa exposição vai mostrar as últimas fotos dos fotógrafos que morreram durante a guerra. Aí ele vai comentar assim que a beleza assim das fotos é que mesmo nesses momentos assim extremos, né, mesmo nesses últimos momentos de vida, os fotógrafos tinham cuidado assim de escolher um bom enquadramento, escolher uma boa posição assim para foto e etc, né, que eles tinham cuidado assim de tornar o que eles estavam entregando, assim, mesmo que nos últimos movimentos de vida, algo apresentável, né, algo bonito. Aí ele usa também exemplos disso, que mesmo nessas situações adversas, né, a beleza, né, as pessoas se preocupando, assim, com a arte, né, no geral, né, é presente. Tipo aquela cena do Titanic que o navio tá afundando, mas eles param lá, vê que não tem mais chance de se salvar, e talvez para manter um pouco da sanidade, eles começam a tocar lá a música. E assim ele fala um pouco desse o gosto pelo perigo, né? E ele comenta, né, que esses fotógrafos assim provavelmente tinham esses gostos. E que quando você tem um local calmo para ir, longe de toda essa situação extrema, para ir, para se refugiar, né? Para quando você se cansar daquela situação, você voltar para sua rotina normal, você pode se tornar viciado nesses momentos assim extremos, né? Provavelmente, né? Ele menciona que esses fotógrafos assim que morreram na Guerra do Vietnã ou que foram na Guerra do Vietnã provavelmente não era a primeira guerra que eles estavam cobrindo, provavelmente tinham feito coberturas em outras guerras, em outras situações extremas. Isso cria uma relação meio curiosa, assim, vamos assim dizer, entre o fotógrafo lá que está cobrindo a guerra, que meio que ele não quer que aquela guerra ou aquela situação acabe, porque então ele vai ter que voltar para sua rotina, e a sua rotina às vezes ele já não consegue lidar com ela, ele precisa dessa ação, ele precisa dessa adrenalina, então ele vai procurar outra situação para se meter. E que o Theodore até menciona que ele também sofre disso, né? Porque ele veio de uma família assim de classe média inglesa. Ele poderia ter tido uma vida calma, uma vida comum, uma vida pacata assim na Grã-Bretanha. Mas não, né? Ele foi aqui se enfiando em várias coisas. Aí aqui ele vai mencionar um pouco das vivências dele nesse ensaio. Fui perseguido pela polícia secreta sul-africana por ter desrespeitado as leis do apartheid. Conheci o interior de uma delegacia policial nos Balcãs sob o ponto de vista de um preso. Fui deportado de Honduras para Nicarágua, tido como comunista. Tornei-me alvo dos guerrilheiros salvadorenhos por ter dado carona aos soldados do governo. Instalei-me como clandestino no Timor-Leste, percorri muitas guerras civis. E aqui ele ainda complementa, né? Há poucas emoções mais excitantes do que encontrar-se completamente além do alcance de qualquer pessoa que possa lhe ajudar, desde que, obviamente, a perigosa situação tenha sido escolhida livremente e não imposta, e desde que haja um lugar seguro para retornar quando o entusiasmo esmorecer ou se tornar esmagador. Então você percebe aqui que ele mesmo admite que ele tem esse vício pelo perigo e esse gosto pelo perigo, e que, como eu falei, né, essas situações quando é uma escolha, né, não é algo imposto para você vivenciar aquilo e você tem para onde voltar para casa, né, após vivenciar aquela situação, não é igual, obviamente, às pessoas que precisam viver aquilo rotineiramente, sendo porque foi imposto, né, porque estão vivendo sob aquela tirania, estão no meio do confronto naquela guerra civil. Ele também não é irresponsável nas suas colocações ou nas suas provocações. Aqui também ele fala do momento de morte, assim, do pai dele, né, que os pais deles já tinham se separado, né? Aí no leito da morte, ele fala pro Theodore, né? Diga a ela que pode vir caso queira. Aí a mãe dele responde, né? Diga a ele que irei se ele me pedir. Uma vida de desavenças não seria uma morte que mudaria tudo isso e tudo que eles vivenciaram, né? E às vezes já com os ressentimentos extremamente acumulados. Por causa dessa vivência, né? Essa guerra fria, né? Que ele via entre os pais, ele decidiu que
não ia desperdiçar a vida dele em meio a conflitos mesquinhos domésticos, né? Então ele tomou essa decisão, ele tomou essa atitude a partir do exemplo que ele via de casa, né? E ele até diz aqui, né, que o passado de alguém não confunde com seu destino, né? Mesmo que algumas pessoas não acreditem ou fingem não acreditar nisso, né? É um ensaio muito bom, né, para você conhecer mais do autor, mais das suas vivências assim no dia a dia. É um ensaio muito bom, né? Eu gostei bastante. Esses dois primeiros ensaios são muito bons, assim, e nesse segundo ensaio você tem mais a profundidade das vivências dele, então é algo bem interessante de ser lido, assim, porque ele também fala um pouco mais do aspecto pessoal e como isso refletiu, mesmo que ele não fale diretamente, das escolhas de vida que ele fez no futuro. E o terceiro ensaio é o Porquê Shakespeare é Universal. Aqui ele vai pegar a obra Macbeth, porque ele fala da natureza humana quando os escrúpulos, né, todos os arrimos, né, e barreiras são quebradas, né, que é justamente nessa obra Macbeth, que eu ainda não li de Shakespeare, né? Shakespeare assim eu tenho uma relação assim muito complexa, porque eu já li Romeu e Julieta e Hamlet. Assim, eu não gostei tanto assim, mas por um motivo assim muito pessoal meu, porque eu acho que é muito estranho ler uma peça, né? Ler um roteiro de uma peça. Tem sim ótimos momentos assim nessas duas peças assim, mas eu acho que a dinâmica de uma peça é assistir no teatro, né? E, infelizmente eu nunca tive a oportunidade de ver uma encenação de Shakespeare. Eu espero um dia ter uma chance de viver a montagem de uma peça de Shakespeare, mas no geral, essa questão de ler peças assim sempre, não sei, sempre eu acho que eu tô perdendo alguma coisa, né? Sempre vou perder assim as nuances de uma atuação que provavelmente se tem atuando em uma peça. Mas é claro que um dia eu vou ler toda a obra de Shakespeare, ou pelo menos toda a principal obra dele, né? Porque querendo ou não, é algo assim indispensável assim, mesmo eu sentindo que uma peça seria até melhor para vivenciar melhor o que é uma experiência shakespeariana. Mas voltando ali para o ensaio em si, né, como eu falei, eu não li Macbeth, então não tenho como me aprofundar mais, né, nas descrições, nas análises que o Theodore faz, mas aqui já no começo do ensaio ele deixa assim já claro o porquê de Shakespeare é universal, né? Porque Shakespeare já sabia de uma coisa e que temos crescente aversão para reconhecer. Não existe qualquer reparo de ordem técnica para os problemas da humanidade. Então, nessa peça, assim, Macbeth, Shakespeare vai mostrar assim qual é a capacidade do ser humano de fazer algo quando os filtros, né, e os escrúpulos são deixados de lado. Aí ele vai fazer uma crítica que negativa à opinião de um autor do arquipélago Gulag, né, o Alexander. Aí o sobrenome dele aí não sei pronunciar, né? Solzhenitsyn, que ele diz assim que os personagens de Shakespeare, né, só tinham uma dúzia de cadáveres, né, porque ele não tinha uma ideologia por trás. Em outras palavras, né, as mortes shakespearianas, né, não seriam nada em comparação aos massacres sanguinários que aconteceram no século XX. Porque segundo o Alexander aqui, né, a ideologia que dá o cara a justificativa e o estímulo, né, necessário para ter a constância e a determinação para praticar esses massacres. E aqui o Theodore discorda completamente, né? E eu concordo com o Theodore, né? Porque eles lidam assim que com as atrocidades que aconteceram no século XX, né? Que foram atrocidades, mas não foram as primeiras atrocidades que aconteceram na história da humanidade. Aí o Theodore discorda dele porque o massacres e genocídios não são sempre acompanhados de uma ideologia, ou pelo menos de uma ideologia oficial, uma ideologia estruturada, vamos assim dizer, né? Ele usa aqui exemplos dos ataques dos mongóis se eram feitos só através de uma ideologia, se os genocídios e os conflitos étnicos que aconteceram em Ruanda e em Burundi eram feitos exatamente por uma ideologia, né, ou eram feitas através de ideológicos. Então essas situações assim de massacre, de genocídios e conflitos assim que aconteceram ao decorrer da história da humanidade, muitas vezes não tinha uma ideologia assim estruturada, oficial, defendendo as ações daquele povo, daquela ação. Normalmente a gente pode dizer que tinha talvez pensamentos difusos assim que alimentavam em geral essa ideologia, né, que seria o pensamento
dar a mentalidade daquela população, né, daquele povo para agir daquele jeito, né. Mas aí é algo difuso, assim. Aí aqui também o autor vai mencionar também, é porque ele faz uma análise assim detalhada assim de vários momentos assim de Macbeth, né, e aqui ele vai mostrar como Shakespeare mostra que também que o mal pode ser alimentado pelo ressentimento, né, que assim personagens da peça têm um mal assim, mas ele é alimentado por diferentes perspectivas, né. Pelo o Macbeth é pela ambição. Tem esses 2 personagens aqui que seria pelo ressentimento, e por aí vai, né. O mal não tem uma origem única, né, pode vir de vários lugares, inclusive de sentimentos bons, né. O Macbeth, através do amor, ele é manipulado pela Lady Macbeth, que pega esse sentimento bom e transforma também em algo ruim e alimenta esse mal em Macbeth. E ele menciona aqui no final, né, que Macbeth nunca justifica seus atos, né? Ele sabe o que ele está fazendo está errado, mas ele faz conscientemente. Ele não tenta subverter assim dizendo, ó, eu estou fazendo isso errado, mas ó, essa justificativa, né? Olha, isso é justificável e etc, né? Ele sabe que é errado. Ele não se engana igual a Lady Macbeth, que acha que pode ser purificada, né? Que tem justificativa. Enfim, né? Mais um bom ensaio aqui do Theodore. Você fica com vontade de ler Macbeth depois, né? Principalmente você fica com vontade de assistir uma montagem de uma peça de Shakespeare, principalmente de Macbeth. E o quarto ensaio é O Sexo e o Leitor de Shakespeare. Esse aqui ele também vai falar de mais uma peça de Shakespeare, obviamente, né? Dessa vez ele vai comentar a peça Medida por Medida, que era considerado ou é considerado uma das piores peças de Shakespeare, né? Ou a pior peça de Shakespeare pelos críticos assim britânicos, né? Ele cita alguns críticos aqui que provavelmente eram britânicos e relevantes no seu meio, mas que essa peça medida por medida acabou ganhando no final do século XX, né, na segunda metade do século XX, uma aclamação, né, vamos assim dizer, pelo público, assim, justamente porque ele aborda temas assim até quando o Estado tem o direito ou dever de impor um código moral sobre o comportamento sexual das pessoas. Lembrando que, né, que medida por medida eu ainda não li, né, como eu falei, eu só li Romeu e Julieta e Hamlet das peças de Shakespeare. Então não vou ter como me aprofundar em muito sobre as opiniões que ele tem da peça e como ela reflete em algumas questões que ele coloca aqui da sociedade. Então, basicamente, a peça medida por medida, né, tem um duque lá, né, que controla Viena, né, ele tem muito poder, mas ele percebe que o povo assim já não liga mais para essas leis assim de comportamento e morais, né? Ele decide fugir assim, sumir da cidade, agora eu não me lembro, e coloca um Ângelo, né, um homem chamado Ângelo, né, muito puritano, no poder daquela cidade, e ele decide impor, né, colocar efetivamente regras restritivas a qualquer coisa que ele considere moral, né? Então manda fechar todos os bordéis e derrubar eles e etc. Só que esse Ângelo acaba sucumbindo, né, pela sua própria rigidez moral, né? Porque ele acaba prendendo um homem chamado Cláudio, né, por ter engravidado uma mulher fora do casamento. E aí ele manda esse homem, né, que era uma freira, né, acabado de chegar em um convento, vai lá pedir, né, para o Ângelo para poupar a vida do seu irmão e não condená-lo à morte. Só que nesse ato ele, né, como eu falei, ele sucumbe à sua própria rigidez puritana e tenta estuprar a Isabela, falando que só libertaria o irmão dela se ela se deitasse com ele. A Isabela fica horrorizada, conta com o irmão, né, e o desfecho da peça é basicamente o Duque, né, que ainda é disfarçado, monta toda uma arapuca para pegar o Ângelo assim, né? Ao invés de mandar a Isabela para a cama do Ângelo, ele manda uma ex-esposa, né? Uma ex-pretendente à esposa do Ângelo, que ele tinha rejeitado porque o dote dela acho que tinha sido roubado, acabado e não tinha cumprido o acordo, então ele rejeitou ela como esposa. Então essa mulher ficou no lugar da Isabela para deitar com o Ângelo. No fim da peça de Shakespeare, o Ângelo é desmascarado, mas tudo acaba bem, né? Ele acaba se casando com a Mariana, né? Que é essa mulher que ele tinha rejeitado antes. O Duque acaba casando com a Isabela e o Cláudio acaba casando com a Julieta, que era a mulher que ele tinha engravidado, né? Tudo acaba bem quando termina bem. Olhando assim o enredo da peça, né, você vê que é algo bem simples, né? Mas um dos motivos que Shakespeare talvez tenha escrito essa peça é justamente porque na época os puritanos estavam querendo fechar os teatros da Inglaterra, né? Então, medida por medida foi talvez uma resposta para esses puritanos. Esse ensaio assim eu não achei tão bom assim, né? Porque eu não li medida por medida e eu também o desenvolvimento que ele traça aqui eu não achei tão interessante. Não é algo ruim assim, mas
acaba sendo um pouco cansativo. Mas aqui tem uns paralelos, né, uma opinião, né, que o Theodore tem da peça, que mesmo nessa peça, como você supostamente criticando o puritanismo, né, excessivo, talvez, o Shakespeare coloca aqui como uma retidão moral, né, como a virtude ainda é uma referência de algo bom e puro, né, porque o Cláudio, né, é preso e tem que pedir para a irmã Freira, que é vista assim como santa, que nunca teria feito nada de mal, assim, ele pede a ela para rogar para o Ângelo libertar ele, né. Mesmo esse personagem sabe que precisaria de uma pessoa vista como muito virtuosa para conseguir, vamos dizer, tocar o coração do Ângelo, ou pelo menos ter a moral para pedir para libertar ele da prisão e da condenação de morte. E o quinto ensaio é O que há de errado com nádegas reluzentes. Nesse ensaio aqui, o Theodore vai expressar uma opinião polêmica, assim, que eu não concordei, assim, que mesmo os argumentos que ele usou aqui nesse ensaio não me convenceram, não achei que me sustentaram, assim, né? Mas o que ele vai defender aqui seria uma censura prévia das artes, né, através do aspecto moral. Aí o começo do ensaio, né, ele vai partindo assim da vulgarização de várias coisas que está acontecendo na Grã-Bretanha, né, e ele menciona os tabloides, né, quem já viu assim, acompanha assim, mesmo que por cima os tabloides britânicos sabem que eles são bem baixo nível, né, eles são bem sensacionalistas, muito pior que a imprensa brasileira, muito pior que eu acho que qualquer imprensa que eu já tenha visto em outros países. Eles são muito piores que a imprensa brasileira, mesmo a imprensa aqui sensacionalista, e muito piores que os tabloides americanos e etc. Eles são assim outro nível assim de baixaria. E ele até aponta uma coisa muito interessante, né? O que a vida privada de pessoas públicas nos interessa? Até que ponto isso é interesse público ou simplesmente interesse privado? E aqui ele parte de um ponto assim inicial, né, sobre como esses tabloides tratam as celebridades e os políticos, né, especialmente os políticos. Aí ele fala um pouco dessa cena de saber de tudo do que acontece na vida privada, assim, de figuras públicas, assim, que não necessariamente afetaria seu trabalho, vamos dizer assim, como político ou celebridade. Que parte de um pressuposto, assim, de subverter o conceito da virtude e já considerar que ninguém consegue ser virtuoso, né, que é nivelar por baixo. E assim, né, nós somos humanos, né, então a gente sempre vai ter momentos que a gente pode ser o algoz ou a vítima, né, a gente sempre vai ter algo bom ou ruim. Então, partir desse pressuposto que já que tem momentos que você não é virtuoso, logo a virtude não existe, vamos dizer, nivelar por baixo, né? Eu vou usar um exemplo bem besta disso, dessa amplificação de virtudes assim possíveis, que é o Big Brother Brasil. Quem acompanha, né, mesmo que por cima, nas redes sociais, ou que já acompanhou nas redes sociais o Big Brother, e agora, e as torcidas ficam fazendo cortes assim de momentos que eles consideram, viu? Ele falou algo assim numa brincadeira, e tenta fazer um escândalo, um ultraje. Aí as torcidas ficam fazendo essa guerra de ultraje, assim, que, ele falou X, ele falou Y, que é ofensivo, mas ele falou tal também que é ofensivo. Aí eles ficam nessa guerra, assim, de torcidas. Eu tô usando esse exemplo para mostrar que lá o povo fica 24 horas sendo filmados, e agora tem contas, assim, que sobrevivem, né, canais que sobrevivem, contas que sobrevivem, só para reproduzir e fazer cortes de Big Brother, então eles vão pegar qualquer corte, assim, qualquer situação assim para tentar viralizar e ganhar alguns trocados assim na internet. Mas o que essa dinâmica mostra é a lupa assim enorme que se coloca nas pessoas. Elas estão lá 24 horas por dia sendo vigiadas, literalmente por milhares de pessoas, e é uma lupa enorme nelas. E que qualquer coisa que elas façam que possa ser considerado uma arma assim para atacar elas, né? A torcida rival vai pegar aquilo e usar para atacar ela, né? Uma fala assim que não saiu bem, uma expressão errada e etc. Isso acaba se tornando algo enorme, assim, explosivo, assim, que pode derrubar assim a competitividade dela e fazer as pessoas querer que ela saia e etc. Isso é só um exemplo bom para mostrar que como o ser humano não é perfeito 24 horas por dia, né, em vários dias seguidos, que provavelmente quem já viu, quem já acompanhou sabe que qualquer pessoa no Big Brother já vai ter um vídeo assim, olha, ela falou isso, ó, ele falou aquilo, algo aquilo que é considerado ofensivo e etc. Então todo mundo que já participou do Big Brother, assim, pelo menos nessa época de redes sociais, tem um vídeo assim que a pessoa fala uma coisa e o público, assim, as torcidas pegaram aquilo e começaram a tentar fazer escândalos e ultragens em cima. Mas voltando ao ensaio em si, né, partindo dessa questão
questão, né, de que a virtude não existe, então ela não precisa mais ser ofendida. O ensaio é feito em 2003, assim, eu queria até saber se teria algum ensaio recente, assim, do Theodore, vendo qual é a influência das redes sociais, dessa nova política e também da baixaria política, assim, que tá cada dia mais agressiva, né? Se ele tá falando isso em 2003, imagina agora o que seria em 2026, com as redes sociais assim sempre impulsionando aquilo que há de pior, aquilo que há de mais polêmico, aquilo que há de a mais assim, que cause reações, sejam boas ou ruins, nas pessoas. E como isso, né, tá afetando também na política assim, né? Porque já ninguém mais quer resolver problemas, só quer fazer cortes assim nas redes sociais e pronto. Voltando ao ensaio em si, né, tem uma parte aqui já no começo que ele faz uma crítica à opinião, né, uma matéria assim no Jornal Cultural do Reino Unido, né, o principal jornal cultural do Reino Unido, onde que tem a autora meio que glamoriza o Marilyn Manson, né, que é aquele cara, que eu acho que se você pesquisar assim, você vai ver mais ou menos como que ele é tal, que eu acho que, eu não sei se é o Marilyn Manson que pegava tipo morcego e quebrava o pescoço, mordia o pescoço assim no palco e tal. Mas ele fazia essas coisas polêmicas assim, meio que ritualísticas assim, para aparecer sempre o mal assim, demônio, etc, para causar polêmica, né? Para causar, na verdade, né? E aqui o Theodore critica, né, essa vulgarização que ele faz, né, essas polêmicas por polêmicas que de forma irônica, né, que não necessariamente as pessoas iam ver de forma irônica, né, iam ver de uma forma literal, né, que o Marilyn Manson pegava elementos do nazismo, do fascismo e usava em seus shows, né, nos seus espetáculos, assim. Isso acabava criando, né, o ultraje, né, pessoas ofendidas, mas aí ele questiona, né, se que não necessariamente todo mundo ia ver isso como algo irônico ou uma crítica, né, ia ver como algo literal. E a maneira que ele descreve como era apresentada essas coisas não era necessariamente como uma crítica, né? Era algo com uma ironia e tal, mas que isso afetaria um público mais amplo, né? Que não necessariamente todo mundo entenderia aquela mensagem como forma irônica. E esse artigo, né, gente, foi escrito em 2013, né, gente? Aí você percebe como a gente decaiu bastante, porque hoje em dia a gente é refém dos algoritmos das redes sociais que justamente pega esses elementos mais polêmicos, assim, que antes chocavam com Marilyn Manson no palco, hoje em dia nas redes sociais pegam esses elementos e usam para criar ultraje, para ganhar seguidores, para ganhar dinheiro nas redes sociais, né? Porque não importa, como eu falei, a reação que você tem, mas se você engajou, você acaba ajudando a pessoa e acaba impulsionando ainda mais a pessoa. Querendo ou não, é uma versão online do que o Marilyn Manson fazia, né? Pegava esses elementos e fingia que era ironia, fingia que era piada, fingia que era meme, né? E espalhava isso pelo mundo. E aqui chegou, né, na parte final do artigo, né, da parte final do ensaio, né, que é a parte mais polêmica, que é o da censura prévia, né? Isso aconteceu no contexto na década de 1960, que no Reino Unido a editora Penguin queria publicar O Amante de Lady Chatterley, de D.H. Lawrence. No Reino Unido tinha uma censura através de leis de morais, né? Essa lei sofreu uma alteração no parlamento e através dessa alteração a Penguin viu uma oportunidade de tentar publicar sem censura O Amante de Lady Chatterley no Reino Unido. E através desse julgamento, né, que houve uma grande cobertura, acabou liberando a publicação do Amante de Lady Chatterley e a partir daí foi liberado tudo assim sem restrições, praticamente sem censura prévia, porque para você publicar alguma coisa, né, você poderia trazer relatos assim de especialistas que concordassem que tinham valor artístico naquilo. Em resumo, basicamente, como eu falei, foi o fim da censura prévia nas artes no Reino Unido, pelo menos nesses aspectos moral. E aqui o Theodore fica do lado do promotor, né? Ele também tem uma opinião favorável à não publicação do livro, ele não queria que as leis de morais fossem afrouxadas, tal. E ele parte do pressuposto que uma vez que aquilo fosse liberado, mais coisas polêmicas iriam surgir, né? Mais tabus seriam quebrados, vamos assim dizer, né? E ele zomba um pouco dessa coisa assim de quebrar tabus, né? Essa sanha de sempre quebrar um tabu que existe assim nas artes no geral, até os dias de hoje até. Só que mesmo assim os argumentos que ele usa assim, tipo, as leis de morais e ajudar assim a manter o nível, mas assim, uma vez que aquela lei existe, ela também pode ser usada contra você. E quem definiria essa moral? Quais seriam os aspectos que definiria essa moral que poderia ser proibida e censurada? Uma lei existe para proibir, vai ter sempre grupos tentando subverter ela, né? Essa lei pode começar a ser usada também
contra algo que você não considere imoral, mas outra pessoa pode usar essa lei para taxá-la como imoral e por aí vai, né. Claro que eu tô partindo de uma visão talvez mais jovem, assim, de acesso à internet, onde se a pessoa quiser ir atrás de qualquer coisa, mesmo que oficialmente proibida, então tentativas de censuras ou censuras prévias a obras de artes, assim, a livros e etc, acabam também atraindo o público interessado para saber o que que tem naquela obra para ser proibido e o que que tem naquela obra para causar tanta confusão, né? Que é algo que o próprio Theodore fala, né? Que a obra do D.H. Lawrence não recebia tanta atenção assim dos britânicos ou não causava tanta comoção, né? Foi através desse julgamento assim que acabou chamando tanta atenção que acabou atraindo atenção para a obra e basicamente foi uma grande promoção ao livro que acabou se tornando um best-seller assim que era encontrado em casa de quase todos os britânicos. Eu até concordo com aquele aspecto, uma vez liberada a censura, tem assim um liberou geral assim que todo mundo testa para ver até onde pode ir, mas isso é uma reação natural, eu acho, de quando liberam algo que é proibido e vão testando assim até onde pode ir, que é igual o que aconteceu no Brasil, assim, na TV no Brasil nos anos 90, né, que uma vez que caiu a censura, foi um liberou geral, até que criaram as classificações indicativas e colocaram assim, produto classificado para determinada idade só pode ser exibido depois de determinado horário. E isso durou durante um bom tempo, entrou em desuso simplesmente por causa das redes sociais, né, por causa do streaming, que já não faz sentido limitar a TV e fazer um liberou geral nos streaming. Então essa lei já caiu. Enfim, né, voltando aqui ao ensaio, né, é um ensaio muito bom, tá, gente? É um ensaio assim que vale a pena ser lido, mesmo que você não concorde com ele, fale, não é um ensaio que você vai ficar com raiva se lendo, nossa, que absurdo, tal. Mas se não concorda com ele, você vê o que ele acha das coisas e você até entende um pouco do ponto de vista que parte aquele pensamento, mas no final eu particularmente não concordei, né? Talvez outras pessoas concordem e estão mais em linha com o pensamento do Theodore nisso. E agora vamos para o sexto e último ensaio, né, que eu combinei de ler para esse vídeo, né, que é A Cólera de Virginia Woolf. E, gente, eu vou dizer que esse ensaio foi cansativo demais de ser lido, que é basicamente um ensaio dele criticando a Virginia Woolf. E assim, eu nunca li nada da Virginia Woolf, eu não sei assim o pensamento da Virginia Woolf. Eu conheço ela, né, porque qualquer leitor sabe que a Virginia Woolf existe. Mas esse ensaio é aquele tipo de coisa assim que você tá vendo por fora, né? Você não sabe, é tipo briga assim, fofoca que você não sabe os envolvidos e você só tá sabendo do que tá acontecendo. Então essa foi a sensação que eu tive lendo esse ensaio assim, que é basicamente uma crítica total à Virginia Woolf. Ele parte principalmente do livro dela que é Três Guinéas, né? Eu não sei se no Brasil ficou Três Guinéas mesmo ou Três Guinés. E a espinha dorsal da crítica do Theodore à Virginia Woolf, eu acho que é mais os exageros, né? O apelo que ela faz, né? Que talvez ela seja muito radical assim da maneira que ela se expressou assim, da maneira que ela agia, né, da maneira que ela queria as coisas. Então ela exagerava bastante, aí o Theodore vai apontando as contradições do discurso dela, né? A Virginia Woolf nasceu no final do século XIX, né, viveu até 1941, e ela veio de uma família rica, né, abastada, né, o pai, né, a família dela eram da elite cultural da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha. Então ela não era uma ninguém assim, ela nasceu de um berço privilegiado. E o Theodore vai pegar muito das contradições delas, né, desse exagero dela que acaba entrando em contradição do que ela mesma queria. Aí um exemplo dessas contradições que o Theodore mostra assim, que ela é uma carta que ela responde assim, de acho que é pedindo ajuda para construir e ajudar uma faculdade de mulheres. Aí ela pede para destruir todas as tradições, pede para queimar livros, pede para destruir tudo que lembra o passado, que tudo tem que ser algo assim feito do branco para que as novas gerações construam, né, e façam parte daquilo. Aí ela vai falando, falando, lembrando que a faculdade é voltada para as mulheres, né? Aí chega uma parte que ela escreve: deveria ensinar as artes das relações humanas, a arte de se compreender as vidas e mentes das outras pessoas e as pequenas artes da conversação, da vestimenta e da cozinha, as quais se ligam entre si. Aí você percebe nesse final que depois que ela dá uma volta aqui, mas nesse final, na linha de chegada, ela basicamente empurra as mulheres para o mesmo estado que elas já se
encontro, que seria das atividades domésticas, que ela também limita o aspecto que as mulheres poderiam atingir ao ao tecer esse comentário também. Então essa vai ser a base das críticas do Theodore, né? Ele vai pegar essas contradições, ele vai ver que aquele exagero radical dela, assim, não se sustenta, assim, nem nos argumentos que ela mesma constrói, né? O exemplo, assim, de algo que o Theodore acha muito injusto, na maneira que ela fala que as mulheres são tratadas lá no Reino Unido, não se diferencia em nada como os nazistas tratavam as pessoas na Alemanha nazista. E ela tinha um marido judeu que ambos, né, casados, viajaram para a Alemanha nazista, mesmo o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido falando que não teria como garantir a segurança deles lá. E eles mesmo assim viajaram. E ela voltou dizendo que não tinha muita diferença entre o alemão e o britânico, porque pelo menos o alemão não esconde assim que é ditador e que vive numa ditadura, enquanto o britânico finge que não vive, sendo que mantém as mulheres presas naquela posição subalterna. Aqui o Theodore, eu considero que ele faz uma provocação à Virginia, né, ao pensamento da Virginia, né, porque ela morreu antes dele mesmo nascer, mas que aquela sanha dela de destruir tudo, de acabar com o antigo para dar espaço ao novo, né, para a construção das novas gerações, não se distanciaria tanto da mesma linha nazista, assim, de queimar livros, né, e substituir para aquilo que eles considerem adequados. Então ele vai pegando essas contradições da Virginia, fazendo também essas provocações ao decorrer do ensaio. Inclusive no final, a Virginia Woolf tinha a opinião de que as mulheres não deveriam ajudar aos esforços de guerra, né? E isso, assim, eu acho que ele levou pro pessoal, né? Porque a mãe dele, né, do Theodore, fugiu da Alemanha nazista e ajudou pesadamente aos esforços de guerra da Grã-Bretanha para combater a Alemanha nazista durante os ataques, assim, né, da Blitz nazista, assim, por toda a Inglaterra. E a visão da Virginia, assim, era extremamente radical, de que nem ajudaria nem remendar uma meia para ajudar os esforços de guerra, né? Claro que ela fala isso antes da guerra de fato acontecer. E acho que uma coisa aqui que passou despercebido pelo autor, até para fazer outra nova provocação, mostrar outra contradição da Virginia, é que já existia prefeitas na Inglaterra nesse período, assim, que ela tece essa crítica. Inclusive, ela apoia a opinião de uma prefeita que também não tinha que ajudar nos esforços de guerra, né, em 1937. Então, mesmo a Virginia dizendo que as mulheres na Grã-Bretanha sofriam uma injustiças, né, elas já estavam ocupando lugares de poder. Talvez não de maneira numerosa nos altos escalões, mas elas também já ocupavam esses espaços, assim, né. Mas assim, no final da vida da Virginia Woolf, ela meio que muda de opinião, né, segundo o autor, né, e ela começa a admirar os esforços de guerra, assim, que as pessoas faziam para sobreviver, né, para combater a Alemanha nazista na época da Segunda Guerra Mundial. Aí o autor menciona aqui, né, que a Virginia Woolf cometeu suicídio em 1941, né, já durante a Segunda Guerra Mundial. Mas assim, depois dessa mudança meio de pensamento, né, delas reconhecendo as virtudes, o Theodore faz um comentário aqui até pesado com a morte dela, né. Vou ler aqui, né. Por fim, a senhora Woolf deve ter imaginado de qual fonte profunda as virtudes que ela notara haviam surgido? Ou poderia ser o caso delas estarem presentes o tempo todo, e ela apenas havia fracassado em percebê-las? Será que a revelação provocada pela guerra sobre a absoluta futilidade de sua vida anterior, cheias de atitudes vazias, contribuiu para que tomasse a decisão de cometer suicídio? Caso a vida bem vivida seja uma questão de juízo, a guerra provara que, durante toda a sua vida adulta, ela não tivera nenhuma das duas coisas. Nossa, eu achei isso bem pesado, né? Essa opinião forte que ele tem contra a Virginia Woolf, assim, de uma maneira assim. É claro que eu nunca li nada da Virginia Woolf, né? Inclusive, depois desse ensaio, eu fiquei com mais vontade de conhecer a obra da Virginia Woolf, né? O que ela pensa. Porque o que o Theodore descreve aqui, que ela tinha aqueles discursos radicais, né? Extremos, assim, mas aqueles discursos exagerados, de tão exagerados assim que entrava em contradição até com o que ela mesma estava defendendo, ou supostamente defendendo, né? Então, para ter mais base assim também para ver se eu fico mais do lado do Teodoro ou da Virginia nessa disputa assim, mas é algo assim bem pesado assim que ele realmente não gosta da obra dela assim de uma maneira nenhuma. Mas como eu não li nada da Virginia Woolf, não posso tecer tantas opiniões assim se concordo ou não. Só digo que o quadro que o Theodore mostra nesse ensaio não é nada benéfico à senhora Woolf, né? Fico por aqui, né, com esses 6 ensaios, né? Daqui a 15 dias eu volto para comentar os próximos 6 ensaios, né? Saio dessa leitura desses 6 ensaios querendo ler Shakespeare e Virginia Woolf, né? Então,
Um porque ele elogia, outro porque ele critica. Então, né, vamos manter esse equilíbrio aí, né? Muito obrigado para quem assistiu até aqui, né? Para quem conseguiu assistir até aqui, né? O vídeo ficou muito maior do que eu pretendia e muito maior do que eu estou acostumado a fazer, mas eu achei interessante fazer esse nesse formato assim, ensaio por ensaio, para a gente conseguir falar calmamente, sem pressa, de cada ensaio e do que o autor, né, do que o Theodore quis desenvolver naquele ensaio em específico. Você não precisa concordar 100% com o Theodore, né, como eu falei aqui no vídeo, né, alguns ensaios eu não concordei com ele, outros eu achei interessante a perspectiva dele, mas eu acabo reforçando, né, já que o Theodore teve essa atitude, né, de visitar de maneira mais extremada, né, em situações mais extremas, o que estava acontecendo em outros países, né, foi para países em guerra civil, países que estavam acontecendo genocídio, massacres e outros tipos de violência e divisões. Então ele já viu de tudo, né, do bem e do mal. Então acho que é algo que vale a pena ser lido, porque não tá vindo de um vazio assim prático. Tá vindo de uma pessoa que colocou a mão na massa, assim, para pelo menos ter uma base para expressar as suas opiniões. Então vou ficando por aqui, né? Até daqui a 2 semanas, quando a gente vai falar dos 6 últimos ensaios, né, de artes e letras. Muito obrigado. Até.